Oi, gente. Tudo bem? Vamos lá? Vamos, a partir de agora, fazer um estudo da estática do ponto material. Existe a estática do ponto material, vamos deixar bem claro. Existe a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Sim. Bom, veja bem, a estática, assim como a cinemática, assim como a dinâmica, são as subdivisões da mecânica. A gente sabe que a mecânica, ela se preocupa basicamente com o estudo do movimento dos corpos e o agente causador do movimento. Nós fizemos o estudo apenas dos movimentos, sem se preocupar com o agente causador, que foi a cinemática. Depois, nós nos preocupamos em estudar o movimento dos corpos e o agente causador, que é a força. Força produz aceleração. Força produz deformação. Força é agente causador de movimento. A dinâmica estudou o movimento e as causas, o agente causador. Aqui nós vamos continuar estudando os agentes causadores, evidentemente. Mas nós vamos agora entender uma situação em que existe o agente causador de movimento, mas a soma de todos esses agentes causadores de movimento em um corpo, em um ponto material, que nós vamos entender o que é, a soma de todas essas forças não produz movimento. Mantém o corpo parado. Mantém o corpo em repouso. Mantém o corpo em equilíbrio estático. Tem força, mas a resultante de todas as forças é nula. É o equilíbrio estático que nós vimos nas bases da dinâmica. Pois bem, a gente diz que esse estudo ele é feito em termos de corpo, né? O corpo a gente vai entender como um corpo possuidor de massa, ele possui massa, mas ele não tem tamanho, a gente vai entender isso como ideal, tá? Mas ele não tem tamanho suficiente para ocupar lugar no espaço. Vamos entender que corpos possuidores de massa, que não ocupam lugar no espaço, corpos que possuem dimensões desprezíveis ou irrelevantes no estudo que está sendo feito, esses corpos são denotados por pontos materiais. É o estudo que a gente vai fazer aqui. Você vai ver que existem os corpos, né? Eles vão apresentar massa, mas a interpretação e a análise das forças será em cima apenas de um ponto, considerando o corpo um ponto, não ocupando espaço, mas possuidor de massa. Tá bom? Na mecânica clássica, entende-se por ponto material qualquer objeto de dimensões desprezíveis. Ou seja, as dimensões são tais que elas não afetam o estudo do fenômeno. A gente não precisa considerar o tamanho, as dimensões do corpo para fazer o estudo dessa estática. Tá bom? É isso. Ponto material possuidor de massa não ocupa espaço. Isso daqui é o resumo da estática. Por quê? O que vem aí, que a gente vai fazer em termos de exercício, você vai ver. É nada mais, nada menos do que as forças, aquelas qualidades de força, aquelas forças personalizadas que nós estudamos. Peso normal, tração, força elástica, atrito. Mas não esqueça, a soma de todas essas forças que atuam no ponto material, que a gente já sabe que é, a somatória, olha, aprenda que esse termo aqui, essa letra grega, indica somatória.
soma, somatória, somatório. A somatória das forças que atuam no corpo será igual a zero, será nula. Todas as forças que agem sobre o corpo vai mantê-lo em equilíbrio estático, a soma de todas elas. Tome muito cuidado também, porque quando a gente estuda a estática, nós podemos fazer a análise, evidentemente, em dois eixos, aqueles eixos principais, aqueles eixos cartesianos que a gente já sabe, a abscissa e a ordenada, eixo X e eixo Y. Para que um corpo se mantenha em equilíbrio estático, é importante que, no eixo X, a força resultante no eixo X, a somatória de todas as forças na horizontal tem que ser igual a zero. E no eixo Y, a força resultante em Y vai ser igual a zero. Ou seja, a somatória de todas as forças que agem num corpo, num ponto material, mediante o eixo Y e também mediante o eixo X, a soma de todas essas forças deverá ser igual a zero. Obedecendo essas duas situações, o corpo se encontra em equilíbrio estático. Então é a estática do ponto material que nós vamos fazer, tá bom? Nós vamos fazer as questões e é importante que você saiba o seguinte. Você vai ver forças na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos somar os módulos das forças. Mesma direção e mesmo sentido, vamos somar. Mesma direção e sentidos opostos, vamos subtrair. Se houverem mais forças, mais do que uma força num sentido, mais do que uma força em outro sentido, somam-se as forças num determinado sentido, somam-se as forças no outro sentido, e aí a resultante, então, dessas, a gente subtrai. É assim que a gente vai proceder, tá bom? O resto fica a cargo das análises das forças que vão definitivamente aparecer no corpo ou no ponto material. Ok? Vamos ver como é que funciona a estática? A estática do ponto material? Vamos lá então, vamos a alguns exercícios. E então, gente, vamos lá? Vamos ver como é que funciona a análise estática? Ora, então vamos lá. Força resultante ao longo do eixo X, nula, ao longo do eixo Y, nula. Existirão questões que vão aparecer nos dois eixos. Vão existir questões que aparecerão apenas em um eixo. Vamos começar de uma forma simplificada, em apenas um eixo, tá bom? Vamos lá. Um bloco, esse, cuja massa vale 6, no local G vale 10, associou massa 6, G10, força-peso, ação gravitacional, vertical de cima para baixo. Repousa, se repousa, está parado, está em equilíbrio estático. Olha a estática aí. Sobre uma mesa horizontal, ao ser puxado verticalmente para cima, entenda bem, ele está sendo puxado verticalmente para cima, mas repousa. Ele é puxado, mas não tem movimento, porque ele ainda se mantém em repouso. Verticalmente para cima, por um fio, mediante uma força de tração que vale 20 N. Para o bloco em equilíbrio estático, vamos calcular a reação normal. A reação normal da mesa. O bloco empurra a mesa para baixo. A mesa devolve a força. Empurra o bloco para cima. Vamos calcular a reação normal, que é essa força que nós acabamos de falar. Vamos ver? Vamos ver como é que funciona então a análise estática. Vamos lá. Vamos então analisar a estática. Você vai ver que não tem absolutamente nada demais. Posso fazer uma perguntinha antes? Quantas forças atuam sobre esse bloco? Pensou 3? Pensou certo. Vamos a elas. Peso M vezes G. Eu vou omitir a representação
as representações das notações vetoriais, tá? Fio para cima, fio, puxa para cima, fio, força de tração. Tá faltando uma? Tá faltando uma. Quem é a força que está faltando? Bloco apoiado, empurra o plano para baixo, plano empurra para cima, reação normal, que nós vamos determinar. Ok? A soma de todas essas forças é nula. A soma de todas essas forças que atuam sobre o bloco é nula. Observa que no eixo X já não existe naturalmente força, somente eixo Y. Observe o seguinte: na vertical para cima são apresentadas duas forças, normal e tração. Mesmo sentido, nós já falamos, mesmo sentido, nós vamos somá-las. Mesmo sentido, nós vamos somá-las. Então, N mais T, normal mais tração, vai ser igual a... Quantas forças você observa na vertical para baixo, sobre o bloco que é o ponto material? Uma. Quem é? A força peso. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é que é a análise estática. É a análise estática do ponto material. Quem é o ponto material aqui? O bloco. E o objetivo é calcular a reação normal. E acabou. Olha aqui. Normal mais tração no fio, dada na questão, 20 igual a peso M6, G10, peso 60 litros. Observe a solução da questão, como simples é. Por quê? Porque você já sabe naturalmente, você já conhece naturalmente, intuitivamente as forças, porque nós já fizemos o estudo. Só que agora nós vamos continuar o estudo das forças, só que analisando-as estaticamente no bloco. A normal em questão valerá 40 minutos, ok? Nós vamos fazer mais questões, evidentemente, acerca da estática do ponto material. Essa é a nossa tacada inicial. Falou, gente? Valeu, pessoal!